Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade nós vamos falar sobre um dos mais antigos ataques contra a fé cristã. Nós estamos falando aqui de um ataque contra a mãe de Jesus ou contra o nascimento de Jesus. Bom, desde muito cedo, desde o princípio do cristianismo, desde os primeiros 2 séculos, que se levantaram alguns inimigos da igreja dizendo que Jesus Cristo não teria nascido de uma virgem. A isto eu quero aproveitar e esclarecer, claro, que não somente inimigos da igreja, mas existiam também certos cristãos que diziam que Jesus ele não teria nascido de uma virgem, mas teria nascido realmente da união sexual entre José e Maria. Certo? A estes, os pais da igreja eles os chamam de os ebionitas. Aí vem de Ebião, que foi o fundador do movimento, os ebionitas. Então, os ebionitas e entre outros judaizantes, ali do 1º e do 2º século, do 3º século, eles ensinavam que Jesus, eles acreditavam que Jesus era o Messias, porém eles diziam que Jesus realmente ele era nascido como todo homem, nascido da união sexual entre um homem e uma mulher. E este vídeo que nós estamos fazendo agora, nós pretendemos dar uma resposta para esta pergunta. Jesus realmente nasceu de uma virgem? Jesus nasceu realmente de uma virgem? Ou será que Jesus Cristo era, de fato, filho de José, filho biológico de José? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal. Bom, vamos lá, vamos aqui por parte. O primeiro ponto que nós temos, e eu me refiro aqui, nós cristãos, o meu argumento aqui, ele interessa para cristãos, ok? Ainda que eu toque no judaísmo, mas os meus argumentos aqui, eles interessam para cristãos. Então, de onde é que os cristãos tiram a ideia de que Jesus Cristo nasceu de uma virgem? Ora, os cristãos, eles se baseiam, a primeira escritura que os cristãos se baseiam realmente o Antigo Testamento, está no Antigo Testamento, Isaías capítulo 7 e versículo 15. E atente bem, Isaías capítulo 7, versículo 14, de acordo com a leitura do Antigo Testamento, ou com a tradução a partir do Antigo Testamento grego, a leitura é esta aqui, ó. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem. Esta palavra virgem, no grego, ou melhor, vamos aqui, agora a gente vai para o hebraico. Comumente, a palavra virgem no hebraico é betulá. Certo? Betulá. Quando o Antigo Testamento refere-se a uma mulher virgem, sempre que o Antigo Testamento faz referência a uma mulher virgem, virgem em todos os sentidos, que nunca tenha conhecido homem. Então, a palavra específica para virgem em hebraico é betulá. Ok? Só que no texto hebraico, ou no texto massorético, a palavra que nós encontramos aqui, por virgem, é alma. Então, assim no hebraico se lê, vou verter aqui para o hebraico. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a alma, ou ha-alma, ou seja, a alma, uma virgem, ou uma virgem, conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então, atente bem. Geralmente, a palavra para virgem, no hebraico é betulá.
Só que no Antigo Testamento hebraico nós não encontramos aqui em Isaías 7,14 Betulá, mas sim Alma. Eis que a Alma, que traduzimos ou está traduzido por virgem, conceberá e dará à luz um filho. Porém, aqui é onde entra a tradução dos 70. Os 70, ou para ser mais específico, 72 eruditos que começaram a traduzir o Antigo Testamento a partir do Pentateuco de Moisés, quando eles chegaram nesta parte aqui de Isaías 7,14, onde eles encontram a palavra alma, eles traduzem por pártenos. Então, no texto grego nós temos, eis que a pártenos conceberá. E pártenos, veja bem, pártenos sempre é usado para uma virgem. Ok? Guarde bem isso. Esta palavra grega, pártenos, ela sempre indica uma mulher virgem. E é neste sentido de virgem totalmente pura, que o evangelista Mateus, como é que se diz? Ele usou esta passagem de Isaías 7,14. Quando Mateus, vamos aqui para Mateus. Mateus capítulo 1. Vamos aqui, vou pegar o Novo Testamento grego mesmo agora. Mateus capítulo 1. Quando Mateus no capítulo 1, vamos aqui ler aqui, ó. O que ele diz aqui, ó? Mateus capítulo 1. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido Deus conosco. Ó, Mateus ele faz a citação a partir do texto grego. E por que sabemos disso? Exatamente porque a citação dele aqui, que está em grego, está de acordo com a Septuaginta. E na Septuaginta nós encontramos para a virgem pártenos, que é traduzida por virgem. Tá bom? Eu não vou entrar tanto na polêmica aqui da questão judaica, como eu já falei no início. Os meus argumentos aqui eles se voltarão em torno da questão cristã, tá certo? Basta eu lhe dizer o seguinte, que sobre os judeus, eles não aceitam que Jesus tenha nascido de uma virgem, mas sim de uma mulher jovem. Porque para os judeus eles dizem que a palavra alma, ela significa mulher jovem e não necessariamente virgem. Os judeus dizem então que se Isaías quisesse dizer uma virgem, uma mulher virgem de fato, então ele não teria usado a palavra alma e sim Betulá, porque no Antigo Testamento Betulá sempre refere-se à mulher virgem. Como eu já falei, eu não vou entrar no debate aqui sobre se podemos ou não usar alma por virgem. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, que os 70, os tradutores da Septuaginta, do hebraico para o grego, eles encontraram a palavra alma em Isaías 7,14 e traduziram por pártenos, que tem o sentido de virgem. Ok? Tem o sentido de virgem. Então vamos lá. Então Mateus ele diz, eis que a virgem conceberá. Então Mateus ele está fazendo uma citação segundo o texto da Septuaginta, segundo o texto grego. Então aqui eu já estou lhe mostrando os dois textos onde os cristãos se baseiam. O primeiro é Isaías 7,14, de acordo com a Septuaginta, com o texto grego. E o segundo texto é a narrativa de Mateus. E na narrativa de Mateus, além do texto que nós lemos, Mateus ele deixa bem claro na sua narrativa, sim, que Maria era de fato virgem quando concebeu Jesus. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Mateus capítulo 1 e versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado,
achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, ou achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu, aqui Mateus, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu. Esta palavra eu quero só deixar bem claro. Esta palavra conheceu é no sentido de conhecer sexualmente. Contudo, não a conheceu até ou enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Alguns códices diz ao seu filho primogênito, Protótocos. Então, veja bem, na leitura aqui mateana, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, Maria concebeu a Jesus do Espírito Santo estando virgem. Segundo ponto, Maria, ela permaneceu virgem até que o seu filho Jesus, o primogênito, Protótocos, nascesse. Ou seja, Mateus é muito claro em dizer também que Jesus, ou melhor, José, não conheceu a Maria, conheceu sexualmente, não a conheceu até que ela desse à luz o seu filho primogênito, a quem chamou-se o nome de Jesus. Então aqui eu estou mostrando para você a base neotestamentária, a primeira base neotestamentária, base clara, onde o sentido da palavra Pártenos realmente significa virgem, e não uma mulher jovem, mas sim virgem. E Mateus, ele traz este entendimento a partir do texto grego da Septuaginta. A outra narrativa que nós temos sobre Jesus ter nascido de uma virgem está aqui em Lucas, e eu quero ler aqui para vocês. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versos 26 a 35. Olha o que é que Lucas vai dizer aqui, ó. Bom, eu quero dizer ainda para vocês que tem um herege no YouTube chamado Fábio Sabino, que ele diz que Lucas nunca ensinou que Jesus teria nascido de uma virgem. Ele disse que isso aí é invenção apenas de Mateus e que Paulo não ensinou. Em outra parte do Novo Testamento não se ensina que Jesus tenha nascido de uma virgem. Bom, isto é ensinado por um novo herege, um heresiarca chamado Fábio Sabino. Mas eu quero lhe dizer, aqui eu já fiz um vídeo contra Fábio Sabino, e aqui eu vou só reiterar a minha crítica a este herege Fábio Sabino. Não é só Mateus que ensina que Jesus nasceu de uma virgem. Não. Tratando-se do texto sagrado, não é só Mateus. E não é só Mateus que ensina claramente, mas o ensino claro, prestai bem atenção, de que Jesus nasceu realmente de uma virgem também está na narrativa lucana. Vamos aqui ler. Lucas 1:26. Lucas capítulo 1 e versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem, há uma virgem, no grego Pártenos, desposada com certo homem da casa de Davi. Aqui está dizendo claramente, há uma virgem. Vamos lá, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então, na narrativa lucana, a mulher aqui chamava-se Maria, e ele deixa bem claro que era uma virgem desposada com José. Então, o herege Fábio Sabino diz que somente Mateus diz que
era uma virgem, não. Lucas diz claramente que era uma virgem. E entrando o anjo aonde estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás. Agora, quem é que conceberá? Ora, na narrativa lucana, quem conceberá? Maria. E Maria, até esta altura, Lucas diz que ela era uma virgem. É só você ler o versículo 27, ó. Versículo 26, ó. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Versículo 27, uma virgem. Então, ó as palavras que foram dirigidas a esta mulher, esta virgem. Versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz. Eis que conceberá e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. A narrativa aqui é paralela de Mateus. Então, o que Lucas está dizendo? Que a virgem conceberá. E darás à luz a um filho, a quem porá o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Gente, irmãos, aqui veja que a narrativa deixa bem claro, na narrativa lucana, de acordo também com Mateus, que Maria era sim virgem. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Porém, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, a narrativa aqui diz claramente que Maria era virgem. E eu quero ainda chamar a atenção aqui para uma coisa para vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Lucas 1, 2, 5. 2,7. É Lucas 2,7. 2,7. Maria deu. Lucas 2,7. Os nossos irmãos, os católicos, eles dizem que Maria foi virgem antes, durante e depois. Ou seja, que José nunca conheceu a Maria sexualmente. Só que em alguns códices, lá Mateus diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aí prossegue: E José não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito. Então, em alguns códices gregos tem a palavra protótokos, primogênito. Mas os católicos vão dizer que nem todos os códices têm. Só que em Lucas 2,7, vamos ler o que? Todos os códices têm. Lucas 2,7. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, ou seja, primogênito. No grego, protótokos. Tá aqui, prototokon, primogênito. Então Maria deu à luz o seu primogênito. Então, queridos, eu quero lhe dizer que em toda parte das Escrituras, e até fora das Escrituras Sagradas, atente bem para o que eu estou lhe dizendo. Em toda parte, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, quer fora das Escrituras, se você encontrar um outro documento, e você vai encontrar com esta palavra primogênito, sempre primogênito significa o primeiro de uma série. O primeiro de uma série. Sempre a palavra primogênito, no grego protótokos, significa o primeiro de uma série. Então, se Jesus é chamado de o primogênito de Maria, isso deixa claro que ele não foi o único filho nascido de Maria, mas que outros filhos nasceram de Maria. E aí os outros filhos que nasceram, não nasceram apenas de Maria, mas de uma união sexual entre Maria e José. Por exemplo, aqui eu vou começar a lhe mostrar isso aqui,
Mateus capítulo 13, olha o que diz aqui, ó. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 e versículo 55. Olha o que diz aqui, ó. Por acaso não é ele o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Eu li aqui na NTLH, agora na Almeida. Ó. O que diz aqui? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Versículo 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Está bem aqui, queridos. A narrativa, e nós temos o paralelo em Marcos 6,3, certo? O paralelo mostra claramente que Jesus tinha irmãos e tinha irmãs, e eles eram filhos de Maria. Nada que no texto diz que eles eram primos de Jesus, ou que eles eram meio-irmãos de Jesus, conforme algumas alas do catolicismo dizem que não, estes irmãos de Jesus eles eram meio-irmãos de Jesus. Como é que eles explicam? Eles vão dizer, a partir de um texto apócrifo do cristianismo primitivo, chamado Proto-Evangelho de Tiago, eles vão dizer que José, antes de se casar com Maria, ele já vinha de um primeiro casamento. Então, estes irmãos e irmãs de Jesus eram, na verdade, filhos do primeiro casamento de José. Este ensino aqui, ele não é extraído da Bíblia Sagrada. Este ensino aqui de que esses irmãos e irmãs de Jesus, ou meio-irmãos, eles são trazidos, ou eles vieram do primeiro casamento de José, mas que não eram filhos de Maria, ele é extraído do Proto-Evangelho de Tiago. Você pode consultar no Google, você vai ver este documento, Proto-Evangelho de Tiago. Lá se ensina que José, antes de casar com Maria, ele já tinha sido casado. E se não me falha a memória, ele era viúvo, sim, ele era viúvo. E aí ficou com estes filhos e filhas. E quando casou com Maria, então ele já levava filhos e filhas, que se tornaram irmãos de Jesus, ou seja, meio-irmãos. Este ensino não é da Escritura Sagrada. Este ensino, que a Igreja Católica também sustenta, ele é extraído do Proto-Evangelho de Tiago. Ok, queridos? Então vamos lá. Mas voltando à pergunta, Jesus realmente nasceu de uma virgem? Sim. De acordo com a narrativa de Mateus e de Lucas, sim. Jesus, ele nasceu de uma virgem. Não apenas de uma mulher jovem, mas de uma virgem. Vamos aqui para Gálatas 4:4. Eu convido vocês para lermos Gálatas 4:4. Alguns intérpretes, eles continuam insistindo que o apóstolo Paulo jamais ensinou que Maria teria nascido de uma virgem. Alguns intérpretes, eles dizem que o apóstolo Paulo desconhecia a ideia do nascimento virginal de Jesus. E eles apelam para este texto aqui, ó. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Bom, eles vão dizer que Paulo aqui não diz nascido de uma virgem, mas de uma mulher. Ora, meus irmãos, mas eu pergunto, uma virgem não é uma mulher? É uma mulher. Aqui eu continuo perguntando, toda mulher é uma virgem? Não. Mas eu pergunto, toda virgem é uma mulher? Sim. Então o fato de Paulo ter dito assim, ó, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. O fato de ele não ter dito nascido de uma virgem, ele não está negando o nascimento virginal de Jesus Cristo. Não, a partir desta leitura aqui, você jamais pode dizer que Paulo desconhecia ou ele negava o nascimento virginal de Jesus. Não, Paulo diz,
Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Certo? Ele não diz nascido de virgem, mas ele não está negando que ela tenha nascido de uma virgem. Ok? O próprio Lucas, aqui na narrativa lucana, como eu li para vocês, ó, Lucas 1, ele chama também Maria de mulher. E será que porque Lucas chama Maria de mulher, ela não seria uma virgem? Ó, Lucas capítulo 1 e versículo 26, ó, o que diz, ó. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Aí veja bem o que ele diz no versículo 27. Ó. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Versículo 28. Ó. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Emanuel. Este será grande. Ora, veja bem, Lucas, ele chama ela de Maria. Agora, minha pergunta é o seguinte, queridos. Não era propriamente este o texto, mas eu quero lhes dizer o seguinte. Maria ou Paulo, quando ele diz quando Paulo diz assim, ó, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Ele está negando que Maria fosse uma virgem? Não. Ele não está entrando nos pormenores. Certo? Mas eu vou aqui lhe provar rapidamente que Paulo, ele acreditava que Jesus sim tinha nascido de uma virgem. Como? Porque Paulo acreditava na pré-existência de Jesus Cristo como Deus. Sim, isso mesmo. Paulo acreditava na pré-existência de Jesus, ou seja, na sua existência antes da carne, na qualidade de Deus como Deus. E isso só pode ser possível a partir desta observação. Como é que Paulo poderia sustentar que Jesus teria nascido de uma mulher e ao mesmo tempo sustentar que ele era pré-existente na qualidade de Deus? Simples, porque ele acreditava que Jesus era nascido de uma virgem. Para Paulo acreditar que Jesus era Deus, e nós temos aqui em Romanos 9:5, eu quero ler para vocês, ó. Romanos capítulo 9, versículo 5. Olha o que ele diz aqui, ó. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, ó. Dos quais os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, ó. Segundo a carne, ou seja, segundo a humanidade, o qual é sobre todos. Agora, ó, o outro lado, ó. Deus bendito eternamente, amém. Então, para Paulo, Cristo tinha duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. E esta natureza divina de Cristo, que o faz como sendo Deus, na qualidade de Deus, Cristo, então, ele era pré-existente como Deus. E é por ele ser pré-existente, e ele sendo Deus, antes de se encarnar, que ele nasceu de uma virgem. Jamais Paulo chamaria Jesus de Deus, jamais Paulo diria que Jesus é Deus bendito eternamente, amém, se ele não acreditasse no nascimento virginal de Cristo. Filipenses 2:5-8 é outro texto aqui importante aqui, ó, do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2. Olha o que aqui diz aqui, ó. Filipenses 2:5-8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então Paulo aqui ele está mostrando para nós o Cristo pré-encarnado. Cristo na sua forma pré-encarnada, Paulo disse que ele tinha a forma de Deus. E para Paulo o que é ter a forma de Deus? É ser igual a Deus. Então ele mostrou primeiro que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se,
assim mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, primeiro Paulo mostra Jesus como Deus, depois Jesus como homem. Então perceba, queridos, eu quero apenas lhe mostrar aqui que Fábio Sabino e outros hereges do YouTube que dizem que Paulo desconhecia o nascimento virginal de Cristo, eles precisam aprender a ler, eles precisam ter honestidade. Paulo não desconhecia o nascimento virginal de Jesus Cristo. Eu quero lhe dizer uma coisa, temos duas formas de encontrar uma verdade. Ela pode estar nas linhas, clara e entre linhas. A verdade do nascimento virginal de Jesus não é ensinado claramente pelo apóstolo Paulo, mas está entre linhas. Porque quando Paulo diz que Jesus era Deus antes da encarnação, o Deus único, Deus bendito, Deus que criou todas as coisas. Ora, meus irmãos, quando Paulo faz esta confissão, está unido a isso o nascimento virginal de Jesus Cristo. Jamais Paulo diria que Jesus era Deus antes da encarnação se ele não acreditasse no nascimento virginal de Jesus. E por outro lado, se Paulo acreditasse que Jesus realmente era filho de Maria com José, jamais ele proclamaria a preexistência de Jesus como Deus. Guarde bem isso. Se o apóstolo Paulo acreditasse que realmente Jesus era filho de José com Maria, ele jamais proclamaria a preexistência de Jesus como Deus. Jamais. Mas de uma vez que Paulo diz que Jesus subsistia como Deus, na forma de Deus, e era igual a Deus, e ele está falando de Cristo antes da encarnação, logo fica subentendido que Paulo acreditava no nascimento virginal de Jesus Cristo. Então Paulo, na verdade, antes de o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas e de João serem escritos, Paulo escreveu, e antes de Mateus registrar por escrito claramente Lucas que Jesus nasceu de uma virgem, Paulo ensinou isso. Paulo ensinou isso. Isso não está ensinado claramente nas suas cartas, mas isso está entre linhas, porque Paulo acreditava que Jesus era Deus. Paulo não ensinou que Jesus se tornou Deus depois da encarnação. Não. Para o apóstolo Paulo, Jesus era o Deus bendito eternamente, o qual é sobre todos. Isso é uma realidade de acordo com o apóstolo Paulo antes da encarnação. Ok, queridos? 1 Timóteo 3,16, em alguns códices gregos, diz: grande é o mistério da fé. Deus se fez carne, Deus se manifestou em carne, e foi contemplado dos anjos, visto entre os homens, recebido na glória e crido no mundo. Então, mais uma vez aí, nós temos o apóstolo Paulo confessando a perfeita divindade de Jesus, o que implica em sua crença no nascimento virginal de Cristo. Vamos lá. Eu quero fazer menção aqui a um filósofo chamado Celso. Celso, ele, na sua obra, eu tenho aqui a obra Ver Orígenes contra Celso, página 32 e página 116. Orígenes, tá certo? Na sua obra Contra Celso, que eu tenho esta obra aqui, ele registra um ataque de Celso contra os cristãos. Celso, ele divulgava contra os cristãos, contra o cristianismo, que Jesus era filho de um adultério. Como? Sim. Celso, ele dizia que Jesus, na verdade, não era filho de José. Ele foi além, ele disse que Jesus era filho de um adultério entre José e um soldado romano chamado Pantera. Isso está aqui na obra de Orígenes contra Celso. No primeiro livro, tá certo? Nós temos aqui no primeiro livro, Orígenes contra Celso, na página 74. Então ele vai aqui dizer, Celso, ele diz que nascido de adultério entre Pantera e a Virgem. Então Celso ensinava exatamente isso. E Orígenes, ele rebate, obviamente, ele vai mostrar pelos evangelhos, vai mostrar com base na razão,
que Jesus realmente era filho de uma virgem e não de um relacionamento adulterino. Ok, queridos? Vamos lá. Para os judeus, Jesus era filho legítimo de José com Maria. Eu já li em Mateus 13, 55, 56 e Marcos 6, 13. E Lucas 3, 23. Em todas essas passagens que lá se diz, não é este o filho do carpinteiro? E não estão entre nós, seus irmãos, Tiago, Simão, Judas e José? E não estão entre nós suas irmãs? Isso era um comentário dos judeus. Quando os judeus falavam isso, presta atenção, os judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias, então na concepção dos judeus, Jesus, ele era realmente filho de José. Por isso é que Lucas 3, 23 diz, sendo como se pensava filho de José. Lucas tem o cuidado de dizer, sendo como se pensava, quem é que pensava? Os judeus. Os judeus, eles acreditavam realmente que Jesus era filho de José com Maria. Mas por que eles acreditavam? Primeiro, o nascimento virginal de Jesus Cristo foi um segredo apenas do casal José e Maria. Apenas José e Maria sabiam do processo. Apenas José e Maria tinham o conhecimento de como Jesus foi concebido no ventre de Maria. Isso não foi divulgado. Tá certo? Isso não foi divulgado. Os judeus, de fato, eles acreditavam que Jesus era realmente filho de José e Maria. E não só isso, mas os próprios discípulos de Jesus Cristo, eles acreditavam. Eu não sei em que tempo, em que momento os discípulos passaram a saber que Jesus era realmente filho de uma virgem. Mas enquanto Jesus estava aqui, antes de passar pela morte, os discípulos não sabiam que ele era filho de uma virgem. Eles não sabiam deste detalhe. Eles realmente acreditavam que Jesus era filho de José. Só que o mesmo Jesus, aqui é onde entra o detalhe, o mesmo Jesus, ele jamais confessou que ele era filho de José. Quando ele falava do seu pai, ele dizia, meu pai, não sabeis que convém que eu cuide dos negócios de meu pai? E ali ele estava se referindo a Deus e não a José. Vamos aqui continuar. Vamos aqui, observação, Marcos omite José. Eu vou ler aqui mais uma vez para vocês aqui, as narrativas. Eu quero ler aqui uma narrativa que é muito interessante aqui, Mateus capítulo 12. Vamos lá. Mateus capítulo 12, verso 46 em diante, a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora a sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Eis que estava fora, e falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha irmã? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, na família espiritual de Jesus, porque a família é espiritual, é uma família da fé, não tem pais, só tem um, que é Deus. Então, Jesus, ele parte do literal, do real, de uma família física, onde ele realmente tinha mãe, onde realmente aqui ele tinha irmãos e irmãs, e aponta para os seus discípulos, quem são, quem é minha mãe, quem é meus irmãos, quem é minhas irmãs. São todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Este que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas note que Jesus, ele omite o nome de José. Por quê? Aqui vai a minha especulação. Muito provavelmente,
Possivelmente, eu não estou afirmando, possivelmente, embora esta não seja a única razão, Jesus aqui, possivelmente José já não vivesse mais. José talvez já tinha morrido. Seja como for, ainda que José fosse vivo aqui, o que é mais provável que não, Jesus ele aqui omitiu José como seu pai, sempre. Jesus nunca disse que José era seu pai. Sempre que Jesus se dirige a seu pai, ele está se referindo a Deus. Que fique isto registrado. Este registro ele encontra-se também em Marcos 3, 31 a 35 e Lucas 8, 19 a 21. Tá certo? Este mesmo registro. Vamos ver aqui, ó. Para os judeus, Jesus era filho legítimo de José com Maria. Vê Mateus 15, 55, 56, Marcos 6, 3 e Lucas 3, 23. Observação, Marcos omite José como pai de Jesus. Tá certo? Vê Marcos 3, 31, 35 e Marcos 6, 3. A omissão de Marcos é uma indireta afirmação do nascimento virginal de Cristo. Observe bem. A omissão de Marcos 3, 31 a 35, 6, 3. Aí nós também podemos ver o paralelo em Mateus, onde eu li aqui, 12, verso 46 a 50. Esta omissão de José, além de outra coisa, ela indica que Jesus era, de fato, filho apenas de Maria e não de José. A omissão de Marcos é uma indireta afirmação do nascimento virginal de Jesus Cristo. Jesus tinha consciência do seu nascimento miraculoso de uma virgem? Sim. Vê Mateus 12, 46 e 50, onde eu li, Marcos 3, 31 a 35 e Lucas 8, 19 a 21. Lucas 2, 41 a 42 e 48 e 49. Em todos esses relatos aqui que você lê, Jesus ele tinha plena consciência do seu nascimento virginal. Jesus ele tinha. Você pode ter certeza, Jesus ele tinha. O fato de Jesus nunca chamar José de seu pai, isso não está na Bíblia, mostra que ele tinha plena consciência de que ele era gerado pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui, ó, Lucas 2, eu vou ler aqui para vocês, Lucas 2, 41, para a gente ir finalizando. Lucas capítulo 2 e versículo 41 e 42. Ó. Vamos lá. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, José e Maria, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José e sua mãe. Ó, José aqui tinha o quê? 12 anos. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilhavam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? Quem é o pai de Jesus aqui em questão, José? Não, é Deus o Pai. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Ora, com certeza, José aqui pensava que Jesus estava se referindo a ele. Mas o pai de Jesus em questão aqui não é José, é Deus o Pai. Jesus jamais se dirigiu a José como pai. Pelo menos nós não temos isso na Escritura. Por quê? Porque ele tinha conhecimento, ele tinha ciência de que era gerado pelo Espírito Santo. Nós temos um relato interessante, ó. Justino em Diálogo 48,
Ó Justino, Diálogo com Trifão, capítulo 48, verso 3 e 4, v 49, verso 1. Justino, ele, aqui nesse diálogo, no relato, Justino ele nos informa que existiam cristãos que acreditavam que Jesus realmente era filho de José com Maria. Eu já dei um exemplo, os ebionitas, que Justino faz direta citação. Ele diz sim que existiam os ebionitas que acreditavam, que pregavam que Jesus era realmente filho de José com Maria. Porém, este ensinamento, que diz que José foi realmente filho de José com Maria, ele é antibíblico, ele não está de acordo com o Novo Testamento. Os ebionitas acreditavam que Jesus não foi gerado de uma virgem. Quando José, esposo de Maria, morreu. Sabemos que quando Jesus tinha 12 anos, seu pai, José, era vivo. Lucas 2, 41 a 51. Depois dessa informação de Lucas, não temos outro relato bíblico com clara indicação. Podemos dizer com segurança, ver João 19, 25 a 27, um relato onde Jesus entrega a sua mãe a João: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. João diz que desde aquele momento, João recebeu Maria em sua casa. Ora, vamos lá. Podemos dizer com segurança, ver João 19, 25 a 27, que José morreu antes da morte de Jesus. Ora, a razão de Jesus estar entregando a sua mãe ao seu discípulo amado João, com certeza é porque o seu pai, José, não estava mais vivo. Esta é a razão. Os relatos de Mateus 12, 46 a 50, 13, 55, 56, vê Marcos 3, 32 a 35, Marcos 6, 3 e Lucas 8, 19 a 21, talvez sugiram que José já não era mais vivo. É possível que José tenha morrido antes de Jesus iniciar o seu ministério público, vê Lucas 3, 23. No relato de Mateus 12, 46 e 50, é omitido o nome de José, o que poderia ser um indício de sua não mais existência terrena. Mas, acima de qualquer coisa, a principal ideia por detrás da omissão do nome de José é teológica. Como assim? Na família espiritual da fé de Jesus só temos um pai, que é Deus. Jesus nunca se referiu a José como sendo seu pai. Ok, queridos? Então eu fiz este vídeo para tirar algumas dúvidas, se porventura você tivesse ou tenha, tá bom? Então, de acordo com o Novo Testamento, sim, Jesus ele nasceu de uma virgem. As bases eu já mostrei. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.